Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a parte que falta para terminar do capítulo de vocês, que é a revolta dos cipaios e as guerras do ópio, que são justamente a resistência dos indianos e a resistência dos chineses na época do imperialismo. Nós falamos na aula passada sobre a resistência dos africanos, povo Nandi, povo Axante, povo etíope, povo Zulu, e agora vamos falar dos indianos e dos chineses. O que acontecia? Quem dominou a Índia foram os ingleses, tá? Os ingleses dominaram a região da Índia. E aí, lá na Índia, os ingleses forçavam, né, alguns indianos a fazer parte do seu exército lá na Ásia. Os ingleses tinham um exército na Ásia e eles forçavam alguns indianos a fazer parte desse exército. Esses indianos que faziam parte do exército britânico eram chamados de cipaios. Tem até uma fotografia de cipaios aí, ó, que são indianos que trabalham no exército britânico. Só que vai chegar um momento que esses indianos que trabalhavam no exército britânico vão tomar consciência, vão falar assim, cara, nós estamos lutando no exército que é do nosso dominador, que é do nosso colonizador, do nosso conquistador. Nós precisamos mudar aí essa situação, tá? Até porque os britânicos, eles interferiam muito no modo de vida dos indianos, eles desrespeitavam a língua, faziam com que os indianos aprendessem a sua língua, desrespeitavam costumes, tradições. Então, os cipaios começaram a se revoltar, tá? Os cipaios pegaram e se revoltaram contra os britânicos lá na Índia, tá? No princípio, as tropas indianas, né, que foram formadas por esses cipaios e mais outras pessoas que eram adeptas ao movimento, eles obtiveram algumas vitórias. Porém, como os britânicos eles tinham mais poder militar, tinham armas e tudo mais, eles conseguiram controlar a revolta. Só que essa revolta, né, dos cipaios mostrou para os ingleses o poder, né, desses indianos, certo? Mostrou que esses indianos eles estavam resistindo. E aí isso acabou fazendo com que eles tivessem que determinar uma pessoa, né? Uma pessoa não, tivesse que mudar a administração da Índia. Eles encontraram uma nova maneira de administrar a Índia para poder conter essas revoltas. A Índia deixou de ser considerada um simples território. Ela passou a ser administrada por um vice-rei, que era nomeado pelo parlamento inglês, tá? E a rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra, foi proclamada rainha da Índia também, tá? O que eles queriam fazer com isso? Queriam dar para os indianos um outro status, para que eles se vissem de uma outra forma e para tentar controlar essas revoltas que aconteciam na Índia. Tá? A revolta dos cipaios demonstra o quanto os indianos estavam insatisfeitos com a presença desses ingleses lá na Índia. As guerras do ópio, gente, elas foram uma loucura. Foi guerra entre ingleses e chineses, e elas aconteceram porque os chineses, eles eram muito fechados ao comércio com outros países. Então, os ingleses quiseram forçar os chineses a se abrir para esse comércio, tá? Os ingleses, eles tiveram uma estratégia um pouquinho complicada para poder forçar essa abertura dos chineses ao comércio, tá? Olha esse segundo parágrafo. Nessa época, os ingleses desejavam ingressar no mercado chinês para vender suas mercadorias, só que o mercado chinês era fechado, como eu falei para vocês. Mas por causa da baixa aceitação de seus produtos, passaram a traficar o ópio, cujo consumo estava sendo disseminado entre a população da China. Então, os ingleses tinham dificuldade para vender suas coisas, não estavam conseguindo vender nada. Aí, o que eles pensaram? Vamos traficar drogas. O ópio era um tipo de droga da época e os chineses estavam consumindo ópio. E aí, sem a autorização do imperador chinês, os ingleses começaram a vender ópio na China. O governo chinês, claro, não gostou nada dessa história. E aí, o imperador declarou que não podia ser consumida essa droga, proibiu o comércio dessa droga na China, e isso serviu como pretexto para os ingleses começarem uma guerra contra os chineses, tá? Houveram duas guerras. A primeira guerra do ópio foi de 1839 a 42 e os ingleses venceram. Como os ingleses venceram, eles forçaram os chineses a assinar um tratado, que foi o Tratado de Nanquim. Olha o que o Tratado de Nanquim
falou para os chineses, falou que os chineses eram obrigados a abrir 5 portos de comércio com os britânicos, tá? Abrir um porto para chegada de mercadorias dos britânicos, abrir 5 portos, melhor dizendo. Os chineses foram obrigados a entregar a ilha de Hong Kong para os ingleses. Os chineses tiveram que pagar indenização aos comerciantes britânicos que tinham sido prejudicados por causa da proibição do ópio e tudo mais. E também os ingleses exigiram a libertação de presos, tá? De presos ingleses lá na China. A Segunda Guerra do Ópio já foi alguns anos depois, entre 58 e 60. E esse conflito aconteceu porque a Inglaterra acusou a China de ter violado os termos do Tratado de Nanquim, de ter descumprido o que dizia o Tratado de Nanquim. Então, e nessa Segunda Guerra, a Inglaterra teve como aliada a França, e ela venceu de novo os chineses, obrigando eles a assinar um outro tratado, que foi o Tratado de Tianjin. Tá? Esse tratado decretava a abertura de mais portos lá na China, para comércio com os países europeus, e esse tratado também permitia que os comerciantes europeus pudessem circular pela China, coisa que a China não gostava. Então, as guerras do ópio foram guerras entre ingleses e chineses, pelas quais os ingleses forçaram da maneira que eles puderam a China a se abrir para o comércio com os países europeus. Certo, pessoal? Agora, depois dessas explicações, você já pode fazer a última atividade do seu livro, que é da página 312 e 313, certo? Vocês podem fazer todas as atividades, mesmo que eu não tenha indicado, para exercitar, principalmente aquelas últimas lá, e essa daqui, ó, sobre as ideologias do capitalismo, tá? Eu acho que aqui mais para frente tem mais uma, que é sobre o imperialismo, né? O conceito de imperialismo, sobre a unificação da Itália e da Alemanha e da Comuna de Paris. Bom, é isso, pessoal, que nós encerramos o nosso assunto. As próximas aulas vão ser de revisão. Beijo, até a próxima.